Hoje nós vamos abordar o princípio da cooperação no enfoque da interação da cooperação com aqueles círculos sociais externos à família, né, que genericamente nós chamamos de sociedade. Nós temos aqui novamente um conjunto de frases aí para inspirar a gente, para ilustrar esse processo. E como já fizemos em outras oportunidades, começamos pelas mais antigas. A primeira questão que o Confúcio nos traz aqui é que cooperação, por definição, é uma atividade de longo prazo e que envolve gente, envolve interação entre pessoas. Quando ele diz que prosperidade por um ano se obtém com grãos, é porque você pode, sendo um agricultor, plantar sozinho. Por 10 anos você pode plantar árvores, ficar regando e obter o resultado. Mas se você quiser que aquilo que você está fazendo dure 100 anos, você vai precisar de pessoas, né? Pela simples razão de que daqui a 100 anos vamos ter que ter necessariamente passado o bastão para outras pessoas. Fora essa questão, né, a gente já sabe que as melhores ideias sempre são baseadas em colocações que nós recebemos de outras pessoas. A gente também sabe que os nossos conhecimentos, né, aquilo que a gente adquiriu ao longo da vida, ao longo da nossa troca aqui, ao longo da nossa experiência, não é resultado exclusivamente nosso. Cada vez que a gente lê um livro, cada vez que a gente escuta uma partilha, nós estamos nos apropriando de conhecimentos que vieram de diversas outras mentes. Esse é o significado aqui da frase do Waldo Emerson. Outra questão importante que nós já citamos de passagem anteriormente é que a cooperação é, de fato, uma das bases da civilização. O John Mill, filósofo inglês do século XIX, já dizia, né, que a perfeita cooperação é um atributo da civilização. E o Darwin, conhecido aí pela teoria da evolução na biologia, também diz que na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar, improvisar mais efetivamente, têm prevalecido. A colaboração, ela faz parte de uma estratégia de acelerar a nossa capacidade de adaptação. Quem duvida nisso, pense no comportamento que teve, por exemplo, quando começou a pandemia, né? Se não tivesse tido colaboração, o que teria acontecido? Outro autor que nós já citamos, né, que lembra o papel civilizatório da cooperação, o Kropotkin, um zoólogo russo aí que viveu na virada do século XIX para o século XX. Ele sempre faz analogias com o mundo animal, né? Pela profissão dele, ele diz que a concorrência é a lei da selva, mas a cooperação é a lei da civilização. E isso é uma realidade, né, que vem de longa data, né? Nós já citamos na semana passada líderes militares, aqui nós temos outro bem conhecido, Alexandre o Grande, né, que foi um dos militares mais bem-sucedidos da antiguidade grega, deixou essa frase dizendo que o destino de todos depende do comportamento de todos. Isto é,
alguns poucos falhando, né, nesse processo, nós podemos ter problemas. O Augusto Boal, né, um autor de teatro aí, falecido há um pouco mais de 10 anos, brasileiro, nos lembra aí a conexão desse processo também, um pouco com aquilo que às vezes se chama de política, né, mas que não é necessariamente partidária, né? A definição que ele nos dá aqui de cidadão, ele diz que não basta para sermos cada um cidadão na sociedade, não basta participar dela, mas a gente precisa se comprometer na transformação dessa sociedade da qual a gente participa. Essa preocupação de transformação é algo que, se a gente for estudar, por exemplo, teorias da educação, a gente encontra desde a época do Iluminismo, o Pestalozzi, um educador suíço contemporâneo aí da Revolução Francesa, né, disse que a questão que nós chamamos hoje de moral, ela não deve ser ensinada como algo externo para as crianças nas escolas, mas que deve ser uma consequência natural da forma como se experimenta a vida, né? Quer dizer que a vivência, o exemplo é que tem que trazer. Isto é, a moral, não é, segundo Pestalozzi, não é algo que nós podemos ensinar como teoria. Essa frase que nós temos aqui é um provérbio tibetano. O Tibete é um país hoje ocupado pela China e que fica aí na divisa entre a Índia e a China. Boa parte do Tibete ocupa as montanhas do Himalaia, né? Por isso tem um mapa ali para a gente se situar. E como país montanhoso, a frase faz referência a esse fato. A cooperação, né, que significa a gente, de alguma forma, ajudar os outros, né, é lembrada aqui dizendo assim, que quando ele, aquele sujeito que não queria ajudar, teve tempo para ajudar o outro a subir a montanha, eis que ele mesmo escalou. O que quer dizer que a cooperação, embora pareça que de início, né, nós estamos doando ao outro, ela acaba beneficiando a gente também. Essa é uma questão que muitas cabeças inteligentes vêm citando com cada vez mais frequência, né? Temos aqui o exemplo do Stephen Hawking, falecido aí há poucos anos, um físico, astrônomo inglês que tinha uma doença degenerativa e muita gente conhece ele mais por isso do que pelo trabalho dele. Mas ele nos deixou essa frase dizendo que justamente o próximo grande salto da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. Esse é um processo que nós sabemos na ciência já vem de forma vigorosa e que nós estamos aqui participando da transformação para entrar em outras áreas. E esse é um processo, né, que a Madre Teresa de Calcutá também citou na vida dela, né, quando ela disse que quando a gente não é ninguém para ninguém, porque a gente não se doa para ajudar a ninguém, essa é uma das maiores doenças que, como ser humano, podemos ter. Isso vale na esfera da filantropia, mas vale também no mundo profissional, né, no mundo empresarial. Andrew Carnegie, também já citamos, autor aí de muitos livros de autoajuda, ele disse que
O trabalho em equipe é a capacidade de trabalhar juntos em direção a uma visão comum. É o combustível que permite que pessoas comuns alcancem resultados incomuns, né? E a gente pode dizer aí que, de fato, comuns todos somos, né? Mas obter resultados incomuns passa pela necessidade da cooperação. E, para finalizar aqui, uma frase do Martin Luther King, né, que de alguma forma previu a crise climática, quando ele disse que nós temos que aprender a viver juntos como irmãos nesse planeta, ou então pereceremos juntos como tolos.